Boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Vamos aos destaques de hoje. Presidente Jair Bolsonaro confirma que teste de Covid-19 deu positivo. Dados econômicos mostram que regiões agrícolas têm sentido menos os efeitos da Covid-19. E em plena colheita, preço do milho em Campinas sobe e atinge mais alto patamar em um mês. A Anfávia melhora a previsão e estima aumento de 3% nas vendas de máquinas agrícolas em 2020. E a chegada de um novo ciclone extratropical a partir de hoje vai provocar chuvas fortes e tempestade de vento em áreas do sul do Brasil. O Mercado e Companhia já está no ar. O presidente Jair Bolsonaro informou há pouco que o exame para a Covid-19 deu positivo. Bolsonaro fez o teste ontem, após sentir febre e dores no corpo. Nós vamos ao vivo até Brasília, onde a repórter Paola Cuenca tem mais detalhes. A Paola já está conosco e traz as repercussões e as informações direto da capital federal. Seja bem-vinda, Paola. Boa tarde, Kellen. Boa tarde a todos. Acredito que vocês estão já conseguindo me acompanhar aqui. Bom, o presidente Jair Bolsonaro, ele falou agora há pouco a respeito do teste que ele fez para a presença do novo coronavírus no organismo dele. Ele estava falando ao vivo pela TV Brasil. Ele confirmou que o resultado deu positivo. O exame que ele tinha feito, como você falou, ontem à noite, depois de ter passado mal nessa segunda-feira, enquanto trabalhava no Palácio do Planalto. Ele sentiu febre, tonturas, dores no corpo e por isso retornou ao Palácio da Alvorada, que é a residência oficial do presidente da República, e fez esse exame. O resultado saiu no final da manhã e com isso o presidente decidiu dar entrevista confirmando o resultado positivo. Ele disse que ontem à noite mesmo, às 7 horas da noite, tomou o primeiro comprimido de hidroxicloroquina e hoje pela manhã tomou outro comprimido. Ele diz que não está mais com febre, teve a temperatura medida por volta de 36 graus, foi o resultado, e que neste momento ele está com bons sintomas de saúde, em boas condições, mas vai continuar em isolamento no Palácio da Alvorada. Para essa data de terça-feira, os compromissos oficiais do presidente foram suspensos. Ele diz que deve continuar despachando do Palácio da Alvorada, deve continuar trabalhando, mas que vai se isolar para evitar que esse vírus, então, possa passar para outras pessoas. No final de semana, o presidente Jair Bolsonaro realizou um churrasco na companhia do embaixador dos Estados Unidos, Todd Chapman, e outros políticos aqui em Brasília, em comemoração à data da independência dos Estados Unidos. Os políticos e também o embaixador dos Estados Unidos que estiveram com o presidente Jair Bolsonaro também já fizeram os testes e estão aguardando os resultados para possível contaminação pelo novo coronavírus. Na fala à TV Brasil, o presidente Jair Bolsonaro voltou a falar que o isolamento social só é necessário para as pessoas que estariam infectadas, como é o caso dele agora, e também para as pessoas que têm alguma comorbidade ou já têm idade avançada, que têm mais de 60 anos. Ele continuou defendendo que é sim necessário que se volte todas as atividades econômicas e que também seja utilizada a hidroxicloroquina no tratamento das pessoas que estejam com o novo coronavírus. Muito obrigada, Paola Cuenca, pelas informações ao vivo de Brasília. E nós vamos já repercutir esta confirmação do presidente da República que está com o Covid-19, a análise do Miguel Daoudi. Miguel Daoudi, seja muito bem-vindo. A gente começou essa semana com os mercados ao redor do mundo mostrando algumas expansões em indicadores econômicos. Aqui no Brasil, dados econômicos também apontam que a pandemia pode ter tido efeitos menores sobre o agro. O ponto é saber que efeito a doença, agora a Covid-19, pode ter sobre a economia brasileira nesse momento, na sua avaliação, já que o presidente está contaminado. Boa tarde, Kellen. Boa tarde a todos. Nós abordamos esse assunto sobre duas óticas, né? A ótica social e a ótica econômica. Vamos começar pela ótica social, em que a nação mostra que o seu presidente está com a Covid-19. Isso tem um aspecto, é um aspecto de que todos nós estamos sujeitos a essa doença. Nem o presidente estaria livre disso. Isso pode ter um impacto na área social positiva, porque as pessoas passam a ter,
Kellen, mais cuidados no momento em que nós precisamos da abertura. Nós estamos fazendo uma abertura, mas nós percebemos que essa abertura ela não está sendo feita adequadamente, porque as pessoas não têm consciência dos riscos, né, de contaminação, dos riscos de contágio que esse vírus é capaz de proporcionar, né? E isso tem um efeito quando o presidente se diz, eu estou com Covid, vou me isolar, eu só acrescentaria que ele poderia ter dito de usar máscara. Isso também ajuda socialmente, porque as pessoas passam a enxergá-lo, né, como uma pessoa também, como um deles que está sujeito a essa doença e passa a ter mais cuidado. Sobre o aspecto econômico, eu abordaria o seguinte: o Brasil vem ocupando a segunda liderança em contaminação e em mortes pelo Covid-19. E isso mostra uma certa insegurança dos mercados em relação ao relacionamento com o Brasil, abertura de fronteira, importação de produtos, uma série de coisas, isso acaba colocando negativamente. Então, quando o presidente do Brasil contrai o Covid-19, isso reforça muito a imagem, né, de que o Brasil está avançando muito rapidamente nessa doença e que o Brasil ele passa a ter ser visto com os olhos de mais cuidados pelo mercado internacional, pelas exportações. Agora, como você bem colocou, o Brasil ele vai continuar caminhando, né? Eu acho que você vai abordar essa questão da agropecuária, que ela vem caindo, mas vem caindo menos que outros setores, porque a agropecuária ela tem uma configuração diferente, e isso é muito positivo para o Brasil. Então, nesse momento, eu acho que tem esses dois aspectos, um aspecto que a população pode tomar mais cuidado, e o aspecto econômico, que passa a imagem do Brasil na liderança desta pandemia, aí tem um aspecto negativo. Isso mostra, Kelly, que nós temos que nos cuidar, né? Porque a recuperação econômica, ela é necessária, ela é muito importante. Mas a recuperação econômica, ela depende muito de cada brasileiro, né? De cada cidadão, não cometer abusos, não se expor como a gente está vendo, não é porque nós vamos voltar à atividade econômica que nós temos que sair por aí nos aglomerando, não tomarmos os cuidados. Isso é ruim, porque a gente tem o efeito bumerangue e que daqui a pouco nós vamos ter que fechar tudo de novo. Então, eu acho que esse é o ponto que nós não estamos conseguindo passar para a sociedade essa situação. Então, com o presidente sendo contaminado, talvez ajude um pouco a população a entender que todos nós estamos sujeitos a essa doença e todos nós podemos contrair essa doença. Portanto, Kelly, esse é o recado que a gente sempre dá. E pedir para as pessoas, use máscara. Isso aqui é importante. Agora tem um estudo que mostra que o vírus está no ar. Obrigada, Miguel Daúde, pela companhia, por abrir a edição de hoje conosco. Uma boa tarde para você. Boa tarde, obrigado. Obrigada a você também. E a gente analisa, claro, desde o início desta edição, a informação confirmada pelo próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, de que ele está com a Covid-19. E é nesse mesmo momento que os efeitos da pandemia da Covid-19 são apontados como menores em regiões que têm o agronegócio como base econômica. A informação foi publicada no jornal O Estado de São Paulo de hoje, com base nos dados do IBCBR, que serve como parâmetro para avaliar o ritmo da economia brasileira e é considerado uma prévia do PIB. Conforme dados do Banco Central, enquanto a atividade econômica do Brasil passou por retração de 15,29% em março e abril, quando o isolamento social se intensificou em várias cidades, as regiões onde o agronegócio é base da economia registraram quedas menores. Segundo matéria publicada no jornal O Estado de São Paulo, com base no IBCBR, que é considerado a prévia do PIB, o Centro-Oeste apresentou a menor retração em março e abril, com queda de 6,16%. A região é a maior produtora de soja e carne do Brasil. O economista do GV Agro, Felipe Serigati, explica esse desempenho. A economia brasileira desacelerou fortemente.
Naturalmente, o universo agro não está desconectado dessa conjuntura. Porém, quando a gente observa o desempenho do agronegócio comparado com os demais grandes setores da economia brasileira, de longe o universo agro é o setor que tem apresentado os melhores resultados. Na realidade, alguns segmentos do agronegócio têm até conseguido crescer, apesar de todas as turbulências causadas pela pandemia. Esse crescimento está concentrado principalmente nas atividades dentro da porteira, tá? Então merece destaque produção de grãos, produção de café, porém não está isolado apenas dentro da porteira. Se a gente for observar o que tem acontecido dentro da agroindústria, a gente vai observar que tem segmentos lá que também têm conseguido crescer apesar das turbulências causadas pela pandemia. Dentro da agroindústria, os segmentos que têm conseguido crescer é justamente aqueles associados a produtos alimentícios, notadamente aqueles alimentos de origem vegetal, tá? Isso faz sentido, dado que a demanda por alimentos é uma demanda mais inelástica e apesar da restrição de circulação de pessoas ter desaquecido a atividade econômica, a demanda por alimentos, notadamente aqueles alimentos menos perecíveis e que possam ser adquiridos principalmente no supermercado, ou seja, que não dependem de bares, restaurantes, padarias para que haja seu consumo, a demanda por esses produtos permaneceu. Ela esteve presente ao longo de todo esse período. Bom, e a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores melhorou a previsão de vendas de máquinas agrícolas e agora estima um incremento de 3% para os negócios em 2020. A Anfávia melhorou a projeção de vendas de máquinas agrícolas em 2020 em quase 1.000 unidades. A expectativa agora é de comercialização de 40.400 unidades no ano, crescimento de quase 3% na comparação com o ano passado. Na projeção anterior, feita em janeiro, a Anfávia estimava aumento de cerca de 200 unidades em relação a 2019, uma alta de 0,5% para 39.500 unidades. Em coletiva de apresentação dos resultados, o presidente da associação, Luiz Carlos Moraes, explicou os motivos para a melhora da previsão. A visão depois é que o plano safra que foi divulgado tem um plano safra divulgado no horário, no momento certo, que cria uma previsibilidade do setor. Bom, e o comentarista do Canal Rural, Alexandre Garcia, analisou este cenário de retomada nas atividades econômicas. Vamos ver. Olá, meus amigos do agro. Aqui em casa, na zona rural de Brasília, eu tenho um marcador econômico que é muito confiável. É o barulho dos aviões que passam por aqui quando vão para o norte e nordeste. Eu passei 90 dias sem ouvir esse barulho. E agora, no mês de julho, o barulho voltou, né? Nesta manhã, por exemplo, eu acho que eu já ouvi passar uns 10 aviões. Isso é o sinal da retomada, né? Que o Brasil está decolando, literalmente decolando. Dá uma alegria muito grande para quem é brasileiro ver isso, né? Depois desses 90 dias aí de quarentena, que afetou alguns estados mais, outros menos. Felizmente, por exemplo, o grande produtor do agro da região centro-oeste foi menos afetada, essa região. Mas, enfim, a gente vê aí o governo fazendo campanha, né, dizendo que vai haver retomada com entusiasmo, que vai surpreender. Agora é preciso eliminar a burocracia, preciso eliminar, sobretudo, a insegurança jurídica, né, que atrapalha capitais externos e capitais internos, atrapalha toda a atividade econômica, a insegurança jurídica desse país. E a necessidade de reformas. O governo, as contas públicas ficaram arrombadas com todo o auxílio que foi gerado. Inclusive, o Brasil despendeu nas contas públicas mais recursos que a média dos países europeus, por exemplo, por causa dessa pandemia, né? Então, o ministro Paulo Guedes fala em privatizações em breve, que vão ajudar um pouco o equilíbrio das contas públicas, mas, sobretudo, o que conduza à retomada, né, que pode até surpreender, é o nosso entusiasmo, o nosso otimismo, e que o governo não atrapalhe, né? É assim que a gente vai fazer com que o Brasil saia desse marasmo aí em que foi
foi posto, né, em geral nas atividades, né, para que retomemos o nosso caminho, o nosso destino. De Brasília, Alexandre Garcia. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.